Boa noite, meus irmãos. Sejamos todos bem-vindos, que a paz de Jesus possa estar em nosso ambiente. Vamos dar início à nossa reunião, convidando o nosso irmão Ari para fazer a leitura da nossa página e logo em seguida faremos a nossa prece. No livro Ceifa de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Título: Em família espiritual. Porque vês o argueiro no olho do teu irmão, sem notar a trave que está no teu próprio. Disse Jesus, anotou Mateus no capítulo 7, versículo 3. Quanto mais nos adentramos no conhecimento de nós mesmos, mais se nos impõe a obrigação de compreender e desculpar na sustentação do equilíbrio em nós e em torno de nós. Daí a necessidade da convivência, em que nos espelhamos uns nos outros, não para criticarmos, mas para entendermos, através de bendita reciprocidade, nos vários cursos de tolerância em que a vida nos situa no clima da evolução terrestre. Assim é que, no educandário da existência, aquele companheiro que somente identifica o lado imperfeito dos seus irmãos, sem observar-lhes a boa parte, que jamais se vê disposto a esquecer as ofensas de que haja sido objeto, que apenas se lembra dos adversários com o propósito de arrasá-los, sem compreender-lhes as dificuldades e os sofrimentos, que não analisa as razões dos outros, a fixar-se unicamente nos direitos que julga pertencer-lhe, que não se enxerga passível de censura ou de advertência em momento algum, que se considera invulnerável nas opiniões que emita ou conduta que expose, que não reconhece as próprias falhas e vigia incessantemente as falhas alheias, que não dispõe a pronunciar uma só frase de consolação e esperança em favor dos caídos na penúria moral, que se utiliza da verdade exclusivamente para ameaçar ou ferir. Será talvez de todos nós aquele que mais exija entendimento e ternura, de vez que, desajustado na intolerância, se mostra sempre desvalido de paz e necessitado de amor. Muita paz a todos. Após a leitura da nossa página, vamos fechar os nossos olhos e fazer a nossa prece inicial. Deus, Pai misericordioso, Jesus amigo querido, rogamos a Tua presença em nosso ambiente, Senhor, através dos bons espíritos, sustentando a nossa equipe de trabalho dessa noite e também aos companheiros que aqui vieram buscar o alívio, o consolo, o fortalecimento da esperança, através do estudo do Teu Evangelho e também através do passe magnético. Que o Teu amor possa sustentar a equipe que já está a postos para a aplicação do passe e também a nossa irmã que trará o estudo desta noite. Que as vibrações desse ambiente possam se espalhar, Senhor, pela nossa vizinhança e onde houver um irmão necessitado, que sirvam de auxílio e consolo. E assim, Senhor, certos de que cada um receberá segundo a sua necessidade, te pedimos a permissão para iniciar a nossa tarefa desta noite, dizendo graças a Deus e graças a Ti, Jesus, que assim seja. Vamos então convidar a nossa irmã Isilda,
que vai falar para nós sobre o argueiro e a trave no olho. O tema de hoje está contido em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, itens 9 e 10. Está com a palavra nossa irmã Isilda. Boa noite a todos, meus irmãos, que a paz de Jesus envolva os nossos corações. Hoje o nosso tema é o argueiro e a trave no olho, que está no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo fala sobre os que são misericordiosos. E o tema que nós vamos estudar hoje é o item 9, o argueiro e a trave no olho. Então nós vamos fazer a leitura e depois vamos comentando e refletindo sobre o tema. A passagem é de Jesus, anotada por Mateus, capítulo 7, versículo 3 a 5, e diz o seguinte: Como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou, como é que dizeis ao vosso irmão: Deixa-me tirar um argueiro do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois, então, vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Kardec, nessa passagem, explica que uma das maiores insensatezes da humanidade consiste em vermos o mal de outrem antes de vermos o mal que está em nós. Porque para julgarmos a nós mesmos seria necessário que nós pudéssemos ver o nosso interior num espelho, que nós tivéssemos a possibilidade de nos transportarmos para fora de nós mesmos, considerando-nos outra pessoa, e fizéssemos a seguinte pergunta para cada um de nós: que pensaria eu se visse alguém fazer o que eu faço? A gente tem uma grande dificuldade de fazer esse tipo de questionamento a nós mesmos por causa do nosso orgulho. Seria muito difícil para nós identificarmos tudo aquilo que nós criticamos no outro. Então a pergunta de Jesus nos faz acordar para a necessidade da nossa educação, uma vez que, de modo geral, nós identificamos no outro somente aquilo que nós somos. É preciso renovar atitudes para que verdadeiramente consigamos progredir na nossa caminhada evolutiva, aprendendo a lidar com as nossas emoções e, principalmente, nos permitir senti-las para que tenhamos a possibilidade de julgá-las e pensar sobre as nossas necessidades ou desejos. Às vezes, nós tentamos fazer com que nossas emoções desapareçam, porque nós as tememos. E aí nós fazemos o que Joana de Ângeles vai chamar de projeção, onde nós atribuímos falhas e erros às outras pessoas, não enxergando e não admitindo como sendo nossas. Então, ao ignorarmos as nossas reações emocionais, não investigando a sua origem, nós temos sempre a tendência de projetá-las nos outros. E toda vez que nós fazemos isso, nós estamos reprimindo o reconhecimento de que nós trazemos conosco esses desequilíbrios que tanto condenamos. E com o passar do tempo, nós acreditamos que não temos mais essas emoções, mas, na verdade, elas apenas estão reprimidas. Por isso, Jesus nos inspira ao mergulho em nossa própria intimidade, a fim de que pudéssemos enxergar o lado obscuro das nossas personalidades. E ao entrarmos em contato com as nossas sombras, a consciência ela vai se tornando cada vez mais lúcida, mais crítica e mais responsável, descortinando assim novos horizontes para o seu desenvolvimento
e plenitude espiritual. Então, é preciso trabalhar essas emoções em nós e aprendermos a lidar com elas, reconhecendo que temos as nossas dificuldades, porque estamos todos a caminho na nossa perfeição espiritual. E quando nós reconhecemos isso e passamos a agir no sentido de nos melhorarmos, paramos de projetar os nossos problemas nos outros, porque passamos a compreender que o outro também tem os seus problemas e que no estágio evolutivo em que nós nos encontramos, não cabem julgamentos e muito menos condenações, porque estamos todos no mesmo barco, enfrentando cada um as suas mazelas. Então é importante que nós reflitamos que as condutas alheias que mais nos irritam são aquelas que não admitimos estar em nós mesmos e que os outros, eles na verdade nos servem de espelho para que realmente possamos nos reconhecer. Então é importante que façamos essas análises para que identifiquemos essas problemáticas dentro de nós. Vinícius, no livro Nas Pegadas do Mestre, vem nos falar uma coisa semelhante, onde ele tem um texto que fala olhos bons e olhos maus, que começa assim, uma passagem do Evangelho. Os teus olhos são a luz do teu corpo. Se não forem simples e bons, todo o teu corpo estará em trevas. Vê, pois, bem se a luz que em ti há são trevas. Os olhos são a luz do corpo. É por meio deles que o homem se orienta e se guia, não só em seus passos, como no juízo que faz das coisas. Se os olhos são bons, seus passos são acertados e seus juízos retos. Se maus, seus passos são dúbios e seus juízos falhos, visto como tudo depende dessa circunstância capital. Ora, é precisamente isso que se observa. Os atos dos homens, a maneira de verem e julgarem as coisas, estão sempre em relação direta com a sua moral. Então, a gente vê aí nessa passagem, né, nesses parágrafos, em que ele diz que, na verdade, tudo vai estar relacionado à nossa condição moral. E Leon Denis, ele fala uma coisa semelhante no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, quando ele diz que as almas, elas são equivalentes em seu ponto de partida. Ou seja, todos nós fomos criados simples e ignorantes. Mas cada um de nós tem seu grau de adiantamento. Uns espíritos, eles são mais velhos e outros são mais novos. E por conta disso, são diversamente desenvolvidos em moralidade e sabedoria, segundo a sua idade. Então, seria injusto se nós pedíssemos a um espírito infantil méritos iguais aos que se podem esperar de um espírito que viu e que aprendeu muito. Por isso existe uma grande diferenciação nas responsabilidades, porque, na verdade, essa nossa condição moral, ela vai estar diretamente relacionada às escolhas que nós vamos fazendo em nossa vida. Então, como Vinícius falou, se os nossos olhos são bons, ou seja, se nós já alcançamos um nível de moralidade maior, os nossos passos eles serão acertados e os nossos juízos serão retos. Agora, se os nossos olhos são maus, se nós ainda temos uma evolução moral muito baixa, o que vai acontecer? Os nossos passos eles vão ser duvidosos, vão ser dúbios, vão ser vacilantes, e o nosso juízo ele vai ser falho, porque a gente não vai conseguir identificar a situação como um todo, porque a gente não tem essa capacidade de
visualizar a situação exatamente como ela é, porque cada um tem a sua vivência, cada um tem as suas experiências, e não cabe a nós fazermos esse tipo de julgamento. No livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele também fala que muitas vezes o mal, o criminoso, não é na realidade mais do que um espírito novo e ignorante, em que a razão não teve tempo de amadurecer. E Duclos diz que o crime é sempre o resultado de um falso juízo, e é por isso que as penalidades infligidas deveriam ser estabelecidas de modo que obrigassem o condenado a refletir, a instruir-se, a esclarecer-se, a emendar-se. A sociedade deve corrigir com amor e não com ódio, sem o que se torna criminosa. Então, quando nós condenamos o erro do nosso semelhante sem dar a possibilidade dele passar por um julgamento justo, nós estamos também sendo criminosos para com essa pessoa, porque as leis de Deus, elas não são punitivas. As leis de Deus, elas são educativas. E quando nós agimos dessa maneira, agindo com o criminoso da maneira com que ele age, nós também estamos sendo criminosos. Se nós usamos da justificativa de que ele matou, então ele também merece morrer, nós vamos estar cometendo o mesmo erro que ele. Por isso é importante, como Leon Denis fala, que a nossa sociedade deveria dar a oportunidade para esse condenado cumprir a sua pena a modo de refletir, de instruir-se, de esclarecer-se e emendar-se. Exatamente porque as leis de Deus, elas são educativas e tem que dar a oportunidade de uma reformulação, de uma oportunidade de se melhorar. Porque se a gente age com ele do jeito que ele agiu conosco, ou que ele age com a sociedade, nós não vamos estar dando a possibilidade dele se melhorar. E estaremos condenando esse espírito que provavelmente é um espírito novo, é um espírito mais novo e ignorante do que nós. Se nós hoje já não temos mais essa tendência para cometer esses crimes, é porque nós já passamos por essa experiência e já vencemos essa experiência na nossa existência. E por isso não cabe a nós julgarmos, porque nós também já estivemos nessa condição, porque esses espíritos, eles não são maus, eles estão maus, como nós também já estivemos e já cometemos esses mesmos crimes. Então é importante que não julguemos e muito menos condenemos, porque Deus não condena ninguém. Então quem somos nós para condenar, não é mesmo? Então, continuando aqui a leitura. Assim como o corpo dispõe dos órgãos da vista para o plano físico, da mesma sorte a alma possui também órgãos visuais para o plano espiritual. E tais órgãos sofrem naturalmente a influência do progresso e da evolução que o espírito vai realizando através dos tempos. É por isso que um mesmo fato pode ser julgado sob diferentes prismas, ou seja, dependendo da condição evolutiva de cada um vai julgar aquela situação que vai ser a mesma, que vai ser visualizada por todos, mas que vai ser julgada de maneira diferente, de acordo com a bagagem que cada um tenha na sua experiência de vida. As facetas de um mesmo acontecimento assumem proporções diversas consoante a natureza dos olhos espirituais que as observam. Olhos há que só veem o lado mau dos homens e das coisas, são pessimistas e não podem deixar de o ser, porque é uma questão de defeito no aparelho. Por mais que se esforcem, a perspectiva que abrangem é tão acanhada que lhes não permite divisar além. Então, quando ele fala aqui do defeito no aparelho, na verdade,
é porque esse aparelho ainda não está pronto, ele ainda está se melhorando, né? Está como se ele estivesse em construção. Então, não tem como ele ter um entendimento das coisas da mesma maneira que nós temos, porque ele não tem o conhecimento que nós temos, ele não tem a vivência que nós já tivemos. Daí o conduzirem-se muitos por veredas escondidas, daí a origem dos juízos temerários, das blasfêmias, da covardia moral que conduz ao suicídio, da indolência e desânimo que degradam e aviltam os caracteres. Outros olhos existem que lobrigam sempre a parte sã, o prisma bom de tudo que observam, homens e coisas. Esses são otimistas. O poder visual de que se acham dotados desgasta o mal. Interpreta-os visando a divisar o bem que fatalmente há de existir, ainda que em afastadas etapas. O mal é uma contingência. Só o bem possui existência real e imperecível. Mas nem todos os olhos se acham em condições de descobrir e confirmar este acerto. Não obstante, é uma verdade. Todos os homens têm uma qualidade boa qualquer, mesmo aqueles assinalados com o terrível estigma de bandidos e celerados, não deixam de ter, lá nos recônditos do coração, algo de puro e de belo. No meio das mais densas trevas existe, infalivelmente, um ponto luminoso, uma réstia de luz. E como não ser assim, se Deus palpita em todas as obras da criação? Leão Tolstói legou-nos a seguinte fábula, que se enquadra perfeitamente nas considerações que acabamos de abordar em torno desse assunto. Jazia um cão morto, já em estado de decomposição, estendido sob o pedrado de uma rua. Sobre aquele corpo onde se banqueteavam os vermes, esvoaçava e zumbia um enxame de moscas. Todos que por ali passavam levavam o lenço às narinas, deixando escapar um tanto indignados exclamações como estas: que imundície, que asquerosidade, que podridão! Eis que Jesus, transitando a seu turno por aquele local, volve seu olhar para as ruínas daquela forma animal que se decompunha e diz: pobre cão, que belos dentes tinha ele! E foi assim que o justo soube descobrir no meio da podridão alguma coisa cuja pureza e frescor havia escapado às vistas dos demais. É que os olhos dos justos são puros, e por isso só veem o bom e o belo, enquanto que o dos ímpios, embaciados pela malícia, só distinguem o mal e o horrendo. Consideremos, portanto, estas palavras do Mestre. Vê, pois, bem, se a luz que em ti há são trevas. Então, meus irmãos, foi como ele bem falou, o mal é uma contingência, que só o bem possui existência real e imperecível. Por pior que uma pessoa nos pareça, ela tem o seu lado bom. E é preciso que nós estimulemos esse lado bom. Fazer como Jesus, que diante daquele cão que estava em estado de putrefação, conseguiu enxergar o lado bom. E é preciso que nós exercitemos em nós esse lado bom, ter olhos bons para poder ver coisas boas nas pessoas e parar de enxergar apenas o lado ruim, o lado da sombra nas pessoas, porque quando nós fazemos isso, na verdade, nós estamos projetando a nossa própria sombra naquelas pessoas, porque quando nós conseguimos evoluir um pouco que seja, nós passamos a enxergar as coisas com outros olhos, passamos a ver a beleza divina nas pessoas, porque entendemos que, na verdade, estamos todos caminhando e lutando pela nossa evolução espiritual e entendemos que estamos em
estágios evolutivos diferentes e por isso precisamos nos auxiliar uns aos outros para que todos alcancemos a nossa evolução espiritual, a nossa perfeição, que é o objetivo para o qual nós fomos criados. Então, meus irmãos, que nós possamos, através dessas reflexões que nós fizemos hoje, identificar, primeiramente, as mazelas que existem dentro de nós, para que evitemos o julgamento e, principalmente, a condenação de quem quer que seja, que caminhe junto conosco, porque não temos essa autoridade moral para poder fazer esse tipo de julgamento. Deixemos que a justiça divina se encarregue de cobrar de cada um de nós os erros que nós cometemos e a reparação de cada um deles. Que possamos sempre refletir e buscar a nossa melhoria moral para que tenhamos bons olhos para ver sempre coisas boas e aquelas ruins que nós virmos, podermos tirar proveito para nós e não julgarmos. Muita paz a todos, que Jesus abençoe a cada um de nós. Fiquem com Deus. Vamos agradecer a nossa irmã Isilda pelo estudo que ela nos trouxe, agradecer ao nosso companheiro Ari, que fez a leitura da página, e vamos também pedir aos companheiros que ficarão para tomar o passe magnético que possam ficar em vibrações até o final da música. Vamos então encerrar a primeira parte do nosso trabalho fazendo a nossa prece. Querido amigo Jesus, estamos encerrando, Senhor, a primeira parte do nosso trabalho, rogando ainda a Tua presença, para que possamos, sustentados ainda pelo Teu amor, receber o passe magnético e com ele, Senhor, o alívio necessário para as nossas dores, tanto físicas quanto morais. Queremos Te agradecer, Senhor, pela oportunidade de aqui estarmos e encerrar a nossa primeira parte, dizendo graças a Deus e graças a Ti, Jesus, que assim seja.